Estamos começando mais um Sabor e Saúde, programa do curso de nutrição da FIP. E hoje estamos recebendo a professora mestre Lucélia Martins, que é nutricionista e especialista em gastronomia funcional. Lucélia, prazer em recebê-la, obrigada. Prazer é todo meu. Bom, hoje nós vamos começar falando sobre as tendências do mercado de alimentação. Você sabe o que significa isso? Eu posso te garantir que a Lucélia vai falar assim, temas, vai falar assuntos inovadores e surpreendentes. Eu me surpreendi. Lucélia, conte um pouquinho sobre esse universo de novidades. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é esse mercado que muitas vezes a gente ouve falar food service, né? Então, o food service, ele é um mercado de alimentação coletiva, tá? Que atende tanto os restaurantes comerciais, os bares e também aqueles restaurantes que a gente chama de restaurantes industriais ou restaurantes coletivos, né? Então, o que seria? Por exemplo, o meu pai, de repente, trabalha numa empresa e essa empresa oferece refeição para os funcionários que trabalham lá. Sim. Então, isso é um restaurante de refeição coletiva, tá? É um mercado que, em se tratando da área da nutrição, tá? Falando como professora, é o mercado que mais absorve os alunos quando eles se formam, Perfeito. né? Ainda mais aqui, por exemplo, Bauru e região, que tem assim uma série de indústrias, né? Então consegue absorver muito bem essa população. E esse mercado de alimentação, ele vem sofrendo uma transformação desde quando ele foi criado, isso lá em 1960 que ele foi criado, né? E ele foi passando por grandes transformações e a maior transformação que ocorreu nesse mercado foi na pandemia. Olha. Né? A pandemia fez com que esse mercado de alimentação ele se reinventasse, né? Sim. Imagine só, nós ficamos aí 2 anos, né? 2 anos praticamente confinados, não podendo frequentar restaurantes, não podendo frequentar bares. Muitas pessoas que trabalhavam nessa área perderam seus empregos, né? Aqueles que se mantiveram se reinventaram para poder passar por essa turbulência. Foi um período difícil? Foi, mas foi um período também que quem soube aproveitar trouxe muitas inovações para essa área. E não tem mais volta, né? Que não tem mais volta, não tem mais volta. Uma coisa que não tem mais volta é a questão de você pedir refeição para comer na sua casa, né? Os deliveries. Então, o serviço de delivery, que antes da pandemia já tinha, Sim. mas não era da forma que nós vemos hoje. Hoje, se você pede uma refeição na sua casa, todo cuidado, teve um cuidado com a modificação da embalagem, né? O cuidado de poder proporcionar para aquela pessoa uma verdadeira experiência gastronômica. Então, às vezes, você pediu uma refeição, ela vinha lá toda mexida, lá dentro daquela caixinha, sei lá de onde ela estava, e hoje não. Ela chega numa temperatura adequada, ela chega numa embalagem muito mais adequada. Então, foram transformações que a pandemia nos trouxe. E a questão muito do controle de qualidade, porque Exato. na pandemia aquele cuidado todo, aquele medo, né? Então, assim, Sim. eles também tiveram que evoluir em relação a isso. Evoluíram muito, Thaís. Então, assim, como você falou, foi uma fase terrível, mas a gente não pode negar que foi um tempo, inclusive um tempo hábil para as pessoas criarem novos hábitos. E assim, o brasileiro, ele aproveita muitas oportunidades, né? Então, assim, muitas pessoas aproveitaram essa oportunidade, se remodelaram, né? Criaram até serviços novos, que são as chamadas dark kitchens, né? Não sei aí se você já ouviu esse termo. Nunca tinha ouvido A esse gente termo. fala que são as cozinhas escuras, ao pé da letra, a dark kitchen, né? Mas, na verdade, são aquelas cozinhas que o único propósito dela
é fornecer refeição entregue, delivery. Então, nós temos restaurantes, por exemplo, que ele abre para a população, mas ele também serve delivery. Sim. Essas dark kitchen não. Essas dark kitchen, elas apenas fazem entrega por delivery. E foi algo que apareceu na pandemia e que se manteve. Sim. Tá? E está sendo muito crescente esse mercado de cozinha. E economicamente viável, porque, Sim. na verdade, ele não tem que se preocupar com abrir o restaurante, a população, todo aquele. Claro, tem que ter todo o controle interno, mas Sim. aquela questão de ter o salão para recepcionar, o cuidado. Você vai achar um local que vai conseguir contemplar a cozinha e acabou, né? Sim, mão de obra reduzida, né? Porque você não tem o serviço Sim. de salão. Localização indiferente, muitas vezes. Exatamente, né? Você não fica preocupado aí em oferecer estacionamento. Então, assim, é um negócio muito, muito rentável. E as pessoas estão buscando essa praticidade, né? E a Sim. questão de você e poder, de repente, ir almoçar em casa, mas não fazer, mas receber. Sim. Não tem trânsito, não tem que me preocupar. Sim, e nessa linha também, né, que agora a gente está falando mais, vamos dizer assim, do mercado de alimentação comercial, Sim, sim. né, nós temos uma outra modalidade que na Europa já é muito comum, mas aqui no Brasil começou com a pandemia, que é o grab and go, né? O que é o grab and go? É você, de repente, chegar num lugar, você vai lá, abre a geladeira do lugar, tem uma saladinha já pronta, ou tem algum outro prato frio que se pode comer frio. A pessoa simplesmente pega, escolhe se ela quer comer no lugar ou se ela quer sair comendo pela rua. Sim. Tá? Então, é essa facilidade. Esses locais, o Grab and Go, ele também fornece a opção de, se você quiser pegar uma refeição que tenha lá um arroz, um feijão, uma carne, você pode pegar e aquecer no local, porque eles disponibilizam a questão de um local para você aquecer, no caso aí, um micro-ondas, né? E aí a pessoa aquece e sai para poder comer. Sim. Né? É uma outra tendência também que veio para ficar. E para os novos, né? Para a nova geração, Sim. Que também tem todo um hábito diferente. E aí a gente fica pensando no lado positivo de tudo isso e no lado negativo. Porque tem, né? Porque tem. Aí você fala, não tá mais ali com a família se alimentando, mas na verdade a família também não tá mais em casa. De repente, vamos pensar num jovem, né? Ele tá estudando, trabalhando, mas os pais também estão. Então, naquele momento, é mais fácil, economicamente mais viável ele se alimentar dessa forma. Sim. Né? Mas a gente perde todo aquele contexto. Sim, né? Que faz parte, né? Sim. Eu falo que hoje a família que consegue sentar para fazer uma refeição, pelo menos uma refeição junto, né? É assim, é mágico, né? É maravilhoso isso acontecer. Nós ainda conseguimos, mas os grandes centros já tem isso já há muitos anos, isso já faz parte, né? Já acaba fazendo parte deles. E aí quando você tocou nessa parte da população mais jovem, né? É importante a gente falar que o mercado de alimentação hoje, ele se moldou de uma forma diferente, né? Hoje nós temos aí a geração nova, é uma geração muito antenada e muito preocupada com a saudabilidade, né? É uma população que pensa muito na questão sustentável, então eles querem uma refeição saudável, eles querem uma refeição sustentável, eles têm interesse em saber de onde vem esse produto, e eles têm também aquele interesse de saber como que é o funcionamento daquele local, né? Então, hoje, não é só você oferecer a refeição. Você tem que oferecer uma experiência gastronômica, uma experiência de atender às expectativas do cliente. Então, é mais difícil hoje você encantar um cliente. Porque antigamente, eu chego até a falar para meus alunos isso, que para você encantar o cliente bastava você ter qualidade. Hoje não, a qualidade é algo que está intrínseco. É o básico, É o realmente. básico você ter qualidade. O que você vai oferecer a mais?
né? Qual que é o diferencial? Não é à toa que hoje a gente vê muito aquela questão de fidelização do cliente. Então, Exato. por exemplo, eu frequento várias vezes aquele local, sempre eu vou naquele local. Aquele local, de repente, de uma forma muito inteligente, ele começa a utilizar os recursos, que hoje também é muito grande, toda essa parte tecnológica, para coletar informações daquele cliente. Então, tipo assim, eu estou lá numa cafeteria, aí de repente tem um totem ou tem um tablet, que de repente começa a fazer perguntas para você sobre o que você mais gosta de comer naquele local. E aí, o comerciante que está antenado com isso fala assim: opa, ele sempre vem aqui, né? Vou fidelizar esse cliente. Vou fazer assim, vou fazer tipo assim: olha, você vai vir aqui, se você vier aqui 10 vezes, você tem direito a tal coisa. A gente fala que é o cashback, né? Sim, sim. E isso está muito comum. E esse cashback normalmente vem num produto que ele mais consumiu. Sim. Então, olha só, a tecnologia, hoje também muito usada na área de alimentação coletiva, né, de food service, vai se tornar ainda maior. Por quê? Porque facilita o trabalho e ela a tecnologia consegue tirar muitas informações importantes do cliente, né? Sim, Então, isso é algo que vem para ficar também. exato. E essa população mais nova, ela quer saber tudo isso, né? De repente, ela quer saber como é que funciona a cozinha lá dentro. Posso conhecer a cozinha? Ou aqui nesse tablet, nesse totem, ele tem informação de quais são os métodos de cocção utilizados ali, né? Quais são os controles de qualidade que são Os praticados? ingredientes, porque Exato. hoje é necessário ajuste, né, em relação àqueles indivíduos que têm alguma alteração de saúde, uma alergia, uma Uhum. intolerância. Então, ele quer saber se é o que tem naquele prato, de que forma realmente é feito Sim, aquele prato, né? Que ingredientes foram utilizados. Então, aí você até comentou, eu estava comentando antes, né, de começar o programa, sobre a questão também de valorizar os locais, né? Então, se sim, o restaurante, por exemplo, compra aí produtos, matéria-prima de pessoas aí próximas, né? sim, que é um dos princípios da sustentabilidade. Sim, Então, por exemplo, eu quero comprar determinado produto, sei lá, vou dar um exemplo simples aqui, um alface. Mas eu vou comprar lá do produtor de não sei aonde. Calma. Para que você comprar de um produtor mais longe, sendo que você tem, de repente, uma família que pratica uma agricultura familiar? Por que não você não comprar dessa sim. pessoa, né? Então a gente fala que é a rastreabilidade do produto, né? Essa geração de hoje, ela está preocupada com isso, porque é uma geração que está sentindo os efeitos da alteração climática, é mais consciente. E até a questão nas escolas, se a gente for pensar em nossos filhos, né? Filhos pequenos, eu percebo no material escolar esses assuntos, Sim, sustentabilidade, coisas que nós não vimos quando crianças e que têm um conteúdo e um conteúdo importante. Eu percebo sim. nas apostilas, eu percebo toda a atividade que é feita na escola, a valorização da Semana do Meio Ambiente. Então, eles discutem coisas que nós não discutíamos. Então, Não, eles já crescem com isso sendo natural. Então, é por isso é. que, né, É essa uma necessidade. geração assim bem diferenciada, né? E quando você tocou nessa parte de dietas, né, de pessoas que são intolerantes a algum tipo de alimento, de ingrediente ou de alguma alergia, isso hoje também é assim. Você tem que ter no seu cardápio opções que sejam vegetarianas, Sim. né? Ou veganas, ou uma alimentação mais plant-based, mais baseado em plantas. Por quê? Porque é a tendência, né? Essa geração busca mais isso, Exato. né? E quando a gente fala de food service em restaurantes comerciais, isso é mais fácil, Sim, porque você chega lá, você tem um cardápio e lá você já encontra, hoje você já encontra, olha, sem glúten, exato. vegetariano,
vegano, é mais fácil. Agora, quando a gente fala de um restaurante coletivo, de um restaurante dentro de uma indústria, né, isso se torna um pouco mais difícil. Mas hoje muitos restaurantes coletivos já fazem isso, que é o que a gente chama de a opção. Então, Sim. hoje, os restaurantes, eles dão para a pessoa assim, você não quer comer esse prato? Você tem mais três possibilidades para você estar escolhendo, né? Então, também já facilita toda essa questão, né, das particularidades de cada Exato. cliente. E eu penso que para o nutricionista, né, é uma área, porque, como nós falamos, a qualidade tem que ser o básico e Sim, ainda o controle de qualidade, que se vamos pensar, voltar naquela questão do alimento pronto, né? sim, Que nem você falou, que a pessoa passa, pega uma saladinha, poxa, para manter tudo isso, então tem que ter sim, um profissional por trás disso, uma equipe, na verdade, para conseguir todos esses controles, né? Porque, sim, porque é diferente de estar numa cozinha tudo muito fresco e você de repente levar para um local em refrigeração, sim, né? Longe de uma cozinha, você está passando por um shopping e você vê, né? Um exato. local que você coloca ali, enfim, faz a compra e já pega esse alimento. Sim, Imagina o é um controle de qualidade muito, disso. muito grande. Então, assim, tem que se pensar muito naquilo que vai tá se colocando ali para vender, pensar que aquilo tem um prazo de validade, né? Que normalmente são de 3 dias, e se aquilo não foi vendido, aquilo é descartado. Sim, Né? É a mesma coisa que acontece dentro de um restaurante. sim. Claro que tem produtos que você descarta antes de 3 dias, né? Mas assim, é um controle de qualidade muito grande em tudo. E para o nutricionista dessa área, é, é dizer- é- eu que sou da área, até assim, é muito gostoso de falar disso, né? Porque você tem que ser um administrador, tá? Porque você trabalha com uma administração de um restaurante, mas você também não pode deixar de atender às particularidades de cada cliente seu. Cada vez E mais. cada vez mais. Personalizar. Sim, porque eles querem, tanto é que uma pauta que a gente pode abordar também é a questão que tem-se uma tendência desses restaurantes coletivos se tornarem uma praça de alimentação. Olha, Você vai ao shopping, tem lá vários lugares para você escolher para comer, né? Então é uma tendência de se transformar nisso. A pessoa vai comer aquilo que ela tem vontade de comer no dia. Por quê? Porque normalmente os restaurantes coletivos, eles são conhecidos como os restaurantes engessados, né? Então, tipo assim, eu tenho lá o arroz, o feijão, a salada, o prato principal e as opções. É isso que você tem para comer. De repente, a pessoa quer comer, sei lá, alguma outra coisa, uma coisa diferente. Não tem. E isso faz com que muitas vezes a pessoa saia dali e vá comer em um outro lugar, exatamente. E o tá? desperdício, porque aí vai sobrar a comida que não vai poder ser reaproveitada, ela vai ter que ser descartada e aumenta o custo para a Exatamente. empresa. Outra coisa interessante que você tocou foi a questão do controle de desperdício. Então, hoje, o mercado de alimentação, ele procura trabalhar com o menor índice de desperdício possível, já que o Brasil é o país que mais desperdiça alimento, é o país que mais produz E o que e é o mais? país que mais desperdiça. E onde ocorre esse desperdício, né? Dentro da casa da gente e nos restaurantes, né? E toda essa questão, falando dessa população atual, ela está preocupada com isso, né? Tanto é que tem restaurantes que já informam, por exemplo, quanto que eles desperdiçam de alimentos. Porque essa população ela quer saber disso, essa geração ela tem interesse por isso. Volta de novo naquela questão, é a questão da sustentabilidade. Então, algo que lá atrás a gente achava que ia ser uma utopia, que não ia para frente, hoje é uma realidade. É muito rápido, né? Foi muito Porque rápido. foi uma pressão, teve que acontecer, né? Teve que acontecer, e Sim. realmente. E assim, eu fiquei pensando outro dia, não sei se vamos só fazer uma associação, né? Eu vi que Uhum. em Bauru abriu uma lavanderia que você vai lá e você coloca roupa, e você coloca na secadora Uhum. automatizada, que a gente via muito em filmes Sim, antigamente, né? Então vamos pensar no interior. Então eu imagino que há pouco tempo a gente vai ver também em relação à alimentação. Você vai estar sim, passando em um lugar no centro da cidade e você vai simplesmente.
comprar ali e vai pegar um alimento, Vai porque pegar. é uma tendência e como você falou, essa geração ela precisa disso. Ela precisa Ela disso. precisa, é uma necessidade, ela tá aqui, não tem como ela ir para casa, que nem você falou Sim. assim, ela não quer mais aquela alimentação às vezes tradicional. Sim. Pode ser que tudo isso comprometa a saúde, mas aí cada um Isso. vai ter que cuidar e fazer boas escolhas. Como ela pode Exato. simplesmente comprar uma fatia de pizza, ela pode Sim. pegar uma salada com outro acompanhamento. Então, aí como é hoje, você vai no restaurante, vai se servir, você tem várias opções. Você vai pegar aquilo que É é a mais saudável. liberdade, É a né? liberdade, que cada um tem realmente o livre-arbítrio de escolher. A questão que a gente está discutindo é que realmente pode comprometer, mas aí cada um vai avaliar. E para o profissional nutricionista, né, é importante dessa área, e na verdade de todas as áreas, porque o Sim, nutricionista como um todo, ele tem que ter essa noção da alimentação. E precisa. eu falo assim, Lucélia, com todas essas informações, eu vejo que os alunos estão sempre aí recebendo informações muito atualizadas. Então, os alunos, por exemplo, estão se formando agora esse ano, eles Sim. receberam todas essas informações, né, para que eles possam aí, de repente, se encontrarem no mercado de trabalho, eles vão ter essa informação. Sim, é a mudança de perfil, né? É agora falando da minha matéria que eu dou, eu conto toda a história de como surgiu o serviço de alimentação coletiva, né? Quem apoiou, por que que ele começou a surgir? Claro que teve interesse político, como sempre, mas ele veio evoluindo, né? E agora nós chegamos nesse modelo que nós temos hoje e que está se transformando, né? Eu falo assim, antes a gente sempre, quando a gente sentava de repente numa cafeteria, em algum lugar para comer alguma coisa, que a gente era atendido pelo garçom. Ele vinha com um cardápio. Hoje não. Hoje tem lugar que você tem o autosserviço, que você pega, você escolhe o que você quer comer, você paga, você pega o papelzinho e você vai só lá pegar o que você comprou, né? A gente fala que é a indústria 4.0, né? Então, assim, é tudo muito automatizado. E isso veio para ficar. E Exato. cada vez vai ser maior, E aí né? o mercado vai ter que se readequar, porque isso acaba reduzindo muito as vagas de emprego, Sim, mas de repente abrem um outro setor, porque por trás de tudo isso tem que ter muita gente. Não adianta a gente exatamente. achar, porque atrás de tudo isso tem que funcionar muita coisa. Então, as pessoas, de repente, estão saindo ali da frente, estão indo para trás ali no processo de produção, no Sim, controle de qualidade, né? até porque o controle de qualidade desses produtos que já são pré-prontos, né? Isso. É muito maior, né? É diferente de você preparar algo ali na hora. Não, aquilo já está preparado, né? Então você só precisa ali, então, É. todo o controle de qualidade que tem por detrás disso. E ainda vai ser um campo que vai absorver muitos nutricionistas Sim. recém-formados, formados, porque vai mudar um pouco a apresentação, mas vai precisar ainda mais desse profissional para auxiliar. E assim, né, é importante falar que os alunos que saem, né, eles precisam sempre estar assim, se renovando, né? Ah, o que está acontecendo no mercado de alimentação? O que que eu posso fazer para eu ficar à frente de outros, né? Qual vai ser o meu diferencial, né? Então, hoje a gente vê tantos cursos aí rápidos, cursos online, né? É, essa questão do alimento sem glúten, isento de lactose, está tão em alta, né? Então, o que que eu posso estar fazendo, estudando? Porque isso é um nicho de mercado que ele pode estar entrando aí, Exato, né? perfeito. Muito bacana. Eu adorei, porque eu não sabia muitos dos termos e realmente do conteúdo que você falou. A gente imagina, mas não sabe a fundo como está presente, né? E Sim. como que já é o presente, não é o futuro, já é o presente. E uma coisa assim, você fala de mão, a gente comentou de mão de obra, né? É um mercado que, ao mesmo tempo que tem muita mão de obra, não tem. O Não mercado tem. de alimentação, ele é um mercado que tem uma rotatividade muito grande, Isso é ruim. né? Isso é ruim para o mercado. Então, é aquela coisa, você não consegue. Na hora que você forma uma equipe, de repente aquela equipe já É. se desfaz, Por isso que é né? importante para as empresas criarem dentro das suas estruturas os cursos, né, de aperfeiçoamento para os seus funcionários, e, enfim, e Valorizar, né? valorizar. E a pessoa que Valorizar. trabalha nessa área buscar, porque às vezes ela tem um talento, ela tem Sim, vontade, mas falta o conhecimento, que tudo muda muito exato. rápido hoje em dia. Então, Muito a rápido. pessoa tem que buscar esse conhecimento.
né? Eu nunca imaginei que a gente estaria falando hoje em tanta coisa que mudou depois de uma pandemia. Eu tinha um professor de história da gastronomia que dizia assim: olha, sempre depois de uma grande tragédia vem um crescimento, uma mudança muito grande. E é visível isso. Se a gente pensar na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, o serviço de alimentação coletiva só surgiu devido à Segunda Grande Guerra Mundial. É a E necessidade. agora nós passamos por uma pandemia que fez com que o mercado de alimentação se transformasse. Então foi uma tragédia que virou algo novo, né? Exatamente. E é assim. E é assim, Lucélia, nós vamos finalizar por aqui. Eu agradeço demais a sua imagina. participação. Foi, Obrigada. nossa, um tema bastante importante, Sim, essencial, atual. Então, agradeço e que em outros momentos possamos contar com a sua presença. eu que agradeço, Thaís. Obrigada. E assim finalizamos mais um programa Sabor e Saúde. Obrigada pela sua audiência e conto com você para curtir nossas redes sociais, o Instagram e nosso canal no YouTube. E fique ligado no nosso próximo programa.